Eu quero saber qual que é a história de como vocês conheceram a Luísa. Cara, é muito engraçada essa história, porque, enfim, a Camila deu a deixa, né? A gente não vem de família de colecionador, a gente costumo falar que a gente é jovem, Camila. A gente não é mais tão jovem assim, mas a gente, enfim, dentro do contexto da arte, acaba que nós somos jovens, primeira geração, etc. E a gente começou, enfim, 11 anos atrás, né? E aí nós começamos, enfim, a comprar dentro de um contexto, de fato, para encher parede, e aos poucos a gente foi, de fato, notando que aquilo era uma coisa maior, né? Enfim, com compras, com discussões, com interesse, de fato, em aprofundar aquele processo, né? E aí, naquele primeiro momento, obviamente, que você vai fazendo aquisições de artistas jovens, de que você tem interesse, etc. E logo no começo, enfim, na primeira década dos anos 2000, tem uma leva de artistas brasileiros, enfim, que tem uma carreira que acabou despontando internacionalmente, etc. E a gente teve o privilégio de acompanhar esses caras muito de perto e de conviver, de uma certa forma, com eles, de entender a produção, que é algo muito especial. A gente mantém uma relação até hoje, isso para a gente é muito significativo, mais do que a própria arte em si, né? E aí, enfim, a gente frequentava as galerias, mas a gente, de fato, era muito jovem, desconhecido. Enfim, eu trabalho formal todos os dias, e aí eu gosto, final de semana, de estar assim, o mais relaxado, como você pode ver, é possível, né? E a gente ficava andando, a gente não tinha filhos, andando de moto para lá e para cá, e a gente ia nas galerias. E tinha, enfim, você vai entendendo as galerias, você frequenta uma, outra, tal, e todo mundo, puta, a Luísa, enfim, aquela coisa meio, é uma coisa meio no imaginário, né? E a questão da galeria tem um pouco dessa coisa de você de repelir um pouco de quem não é do contexto, de quem não é da bolha, né? Não adianta, isso existe. Ninguém vê, ninguém fala, ninguém tem saco para explicar. O preço é uma incógnita. Então, assim, tinha um pouco disso. E a gente vinha na galeria porque a gente começou a adquirir alguns artistas que estavam começando a contextualizar, a gente estava começando a entender o que estava sendo feito por nós, né? E a gente, um dia, viu uma exposição com alguns desses artistas, o Marcelo Cidade, o Komatsu, enfim, o Nicolas Robin, etc. E aí a gente via o Márcio Galan muito nisso. E a gente começou a olhar, pesquisar a obra dele e falou, putz, é bem interessante, vamos lá conhecer mais. E a gente vinha na galeria e pedia, falava, olha, dá para você mandar mais informação do artista, o que tem disponível, etc. E, cara, ninguém mandava nada. Aí a gente, olha, tudo bem e tal, não sei o quê, dá para você mandar? E ninguém mandava nada. Aí um dia eu acordei, eu sou meio turrão com algumas coisas. Eu acordei para a Camila e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, hoje nós vamos comprar esse tal de Márcio Galan. Eu vou lá, eu vou sair com esse negócio debaixo do braço. Eu falei, mas como? Ela falou, não importa, nós vamos, pode se trocar aqui que nós vamos. Pegamos uma moto, o capacete, entramos na galeria. E aí falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu juro que eu nem lembro quem foi que me atendeu. Eu quero ver tudo que você tem disponível do Márcio Galan, tudo. Me fala onde está, eu quero ver tudo que você tem disponível agora. E aí a gente começou, e é muito engraçado isso, porque assim, a gente não tinha relação com a Luísa, era uma pessoa que atendia a gente via a Luísa ali com aquela figura meio quase que a rainha da Inglaterra, né? E aí eu percebi nesse dia, e é muito engraçado porque assim, eu tenho a imagem como se fosse hoje, assim, que ela estava atendendo algum gringo falando inglês, etc. E aí ela ficava olhando para a gente, porque a gente foi ali meio que, sabe, pronto para matar, né? Assim, eu vou levar e ponto final. E aí a gente começou a olhar. Estou em dúvida disso, isso é legal, isso não é e tal. Aí eu falei para Camila, decide, porque nós vamos comprar. Decide, nós vamos comprar alguma coisa. E aí eu falei assim, eu quero essa obra aqui. Não, eu te mando os detalhes. Eu falei, não, eu quero comprar agora. Aí, eu sei que a Luísa olhou e ela estava entendendo, sacando, aquilo viva pra caramba, né? Ela falou assim, psiu, vocês dois, vem aqui. E aí chamou a gente sentou, oi, tudo bem? Como é que é seu nome e tal, não sei o quê? Eduardo, Camila e tal. Ela falou assim, como é que vocês chegaram no Márcio Galan? Eu falei, não, a gente compra umas coisas aqui, fulano, ciclano e tal. É interessante, são bons esses meninos tal. Eu falei, então, eu quero comprar essa obra agora. E aí ela falou, então, essa obra não está disponível. Aí eu falei, é? Mas me mostraram como disponível, ela está reservada. Eu falei, então faz assim, liga para quem está reservando e vê se o cara vai ficar com a obra, senão eu vou comprar ela agora. E aí ela me olhou, ela falou assim para mim, gostei de você, vou vender para você.
E aí, eu tava muito... Eu sou meio pé atrás, estava super receoso com aquilo. E aí eu falei assim, então tá bom, como é que eu faço para pagar? Aí ela falou assim, bom, você faz uma transferência assim, na nossa conta, tal, não sei o quê. Eu falei assim, você vai me dar quanto de desconto? Aí ela olhou assim, não, mas não dá para dar desconto. Eu falei, vamos fazer assim? Começa com os 10% de praxe e quando eu virar cliente da galeria, a gente negocia mais. E aí a gente comprou a obra. É interessante que é uma obra que, de fato, estava indo para uma exposição. E aí ela demorou para chegar, enfim. Mas também isso, a gente nunca teve muito dessa neura também, até por todo o nosso processo. E aí é interessante, porque, repentinamente, a gente criou uma relação que assim, ela é próxima de intimidade, né? Ela às vezes não é tão próxima, enfim, pelo dia a dia, pela correria, etc. Mas ela é próxima de muita intimidade, assim, né? E a Luísa é um pouco desse personagem, assim, que é um personagem assim, enfim, apaixonante, né? Porque, enfim, viveu tanta história nisso, desbravou o mercado dentro do cenário brasileiro, enfim, tem uma representatividade internacional interessante. Enfim, e hoje a gente tem assim um nível de intimidade de falar as coisas, etc. Enfim, então isso é muito bacana da relação e ela foi muito engraçada, né? Porque eu acho que ela é bem emblemática um pouco dessa relação entre as pessoas que querem entrar no setor, né, e as galerias, no setor, enfim, querem comprar arte e as galerias, né? E eu costumo contar e a gente se diverte muito com essa história, porque de fato ela é uma história bem sui generis, assim. Não, maravilhosa. Depois tem que ver se o Márcio sabe disso. Bom, deve saber, né? O Márcio sabe. E vocês têm... na verdade, você acabou de comentar isso, que vocês prezam muito isso de também ter uma convivência com o artista. Isso é, quer dizer, a Camila falou que não tem regra, mas enfim, dentro dessa organicidade que é a coleção, isso é uma coisa que vocês buscam, assim, conhecer o artista, saber melhor, não só pesquisar sobre, mas também ter um convívio com o artista e entender o processo criativo dele. Isso está muito presente assim na coleção? O nosso processo é muito lento, né? Até por conta assim dessa principal regra que é assim, a gente nunca fez uma aquisição sem que os dois não queiram aquilo, né? Então, de fato, se torna o processo muito lento. Né? A Camila é a Caxias da relação, né? A que estuda, que olha vários layers, etc. E eu, enfim, eu tento aprender com ela, assim, mas eu sou um cara que tem opinião, né? Então, assim, fico ali questionando. Mas eu acho que essa questão um pouco do convívio, ela vem muito também por conta do contexto, né, do contexto que nos interessa, né? Assim, a gente acabou enveredando um pouco para uma, enfim, eu também não gosto muito desse rótulo, uma coleção. Assim, a gente acabou enveredando um pouco para compras, ou seja, a coleção para discussões muito políticas, para discussões muito de fronteiras, de senso de pertencer, enfim. Essa é um pouco uma coisa que que também foi uma coisa meio casuística, assim, quando repentinamente a gente viu que a gente tinha tudo sobre isso, entendeu? E eu acho que é um pouco uma coisa da nossa geração, assim, sabe? Essa coisa meio que você não tem muito o pertencer. Hoje, né, as pessoas viajam muito mais fácil, está toda hora fora, e, enfim, a gente tem um monte de amigo gringo aqui, etc. Então, enfim, e todas as problemáticas políticas, enfim, que eu acho que nem vem o caso. E essa geração, que é uma geração que tem um pouco da nossa idade, assim, perto dos 40 anos, enfim, entre 35 e 45, ela tem muito dessa produção, né? E ela é uma produção que, de uma certa forma, ela é meio efêmera, assim, porque você compra um contrato, muitas vezes, né? Você está comprando coisas que não é aquela coisa da pintura da tela, né? Que você tem. Então, assim, quando a gente entendeu isso, a gente viu que era muito importante ter relação com o artista, né? Porque você começa a entender a verdade daquilo que está sendo produzido, muitas vezes, né, que tem uma história ali por detrás, da arte contemporânea mesmo, você precisa entender se o cara, de fato, tem profundidade, né, no que ele está falando, ou se não é algo só feito para contar uma história qualquer. Né? E a gente preza muito isso. Então, e isso faz com que o processo seja ainda mais intenso, seja ainda mais lento, mas seja ainda mais gostoso, porque tem muita troca nisso. Né? Então, a gente demora muito para acrescentar um artista novo na nossa coleção, mas, invariavelmente, quando a gente compra um artista, a gente acaba comprando várias obras do mesmo artista. Né? Então, a gente começou com uma camada de gente jovem, que tinha um pouco uma discussão
bem correlata. Em determinado momento, a gente falou, cara, quando a gente percebeu que a gente estava fazendo algo maior, falou, olha, então vamos fazer bem feito, vamos tentar pegar agora os caras de outras gerações, mais velhos, que dialogam com isso, né? Porque aí você começa, então, a fazer um pouco dessas pontes, né? E aí foi super legal, assim, a gente entender, porque, óbvio, que com os caras brasileiros é muito mais fácil, mas assim, a gente sentar com o Alfredo Jari e ficar horas discutindo o porquê do interesse numa obra específica dele, entendeu? E depois comprar a obra, etc. E depois ele, no caso, foi uma situação também muito especial, porque assim, ele conhecia toda a produção dos artistas que a gente tinha, né? E ele de fato via aquela relação. Então, assim, foi super legal. Então, isso é muito rico, né? Eu acho que mais do que você ter na parede, ou no storage, ou em qualquer lugar, eu acho que o que fica um pouco é essa questão de fato do momento, né? Do viver ali, de vivenciar aquilo, que na nossa relação acabou sendo até extrapolado no caso da Camila para a Viva Projects, né? Então para a gente é muito sobre isso, assim, é muito sobre o processo, e essa relação com os artistas para a gente é fundamental. Sim, tem um humanismo profundo, assim, né, no jeito de vocês se relacionarem com a arte. Mas deixa eu te perguntar de um outro assunto. Que, bom, como vocês viram, um monte de gente... Eu mandei briefing, aí teve gente que não me pediu briefing, também não mandei, porque eu falei assim, não, também vai ficar tudo muito já programado, mas no caso da Camila e do Eduardo, eu mandei ali uma sugestão de pauta, então, como você não reclamou da pauta, quer dizer que eu posso te perguntar. Pode perguntar o que você quiser. Não, mas é que, enfim, a gente foge um pouquinho do assunto da coleção, e da vivência da galeria, enfim, dos assuntos que a gente está tratando até agora, mas é que eu tenho muita curiosidade, acho que quem está aqui, quem vai ter acesso a esse material, é o momento perfeito assim para falar disso, que é o projeto do novo Pacaembu, que eu queria te perguntar o que você... As entrevistas do Obrist costumam terminar perguntando de um projeto que seja um sonho, né, um projeto que nunca é realizado, mas que o entrevistado gostaria de fazer, esse novo Pacaembu e tudo que vocês estão pensando, até em termos de cultura também, né, dentro desse complexo, é o seu projeto sonho? Você pode contar um pouco dele para a gente? Putz, toma cuidado com o relógio aí, porque senão vai longe. Nossa, é difícil assim, falar. Enfim, é fácil falar do projeto, mas é difícil expressar um pouco a quantidade de sentimentos envolvidos, assim, porque é um projeto tão profundo, tão especial, que é difícil você não se envolver assim pessoalmente, né? E tem uma hora que você tem que falar, ops, isso aqui é um negócio, né? Então, assim, é super complicado. A gente está, enfim, a gente ficou 1 ano e meio estudando o projeto, né? Nós assinamos o contrato dia 16 de setembro desse ano. Dia 24 de outubro, a gente recebeu a ordem de serviço da prefeitura. A gente tem 90 dias de operação conjunta com a prefeitura. E no dia 25 de janeiro, a gente começa a operar sozinho por 35 anos, né? E eu tenho 83 pessoas trabalhando nisso. Hoje eu tenho um time de 83 pessoas trabalhando. E é, assim, uma coisa muito intensa. É uma coisa muito intensa de você não se apaixonar e não se envolver, etc., como mesmo eu já disse, né? Então, o projeto, enfim, ele é um projeto que é mais do que só um estádio de futebol, né? do que uma arena esportiva, etc., que é um pouco da imagem que todo mundo tem. E eu acho que a nossa grande felicidade foi de fato, entender esta essência do que é o complexo, né? Então, assim, a gente fez uma pesquisa histórica com um monte de historiador, com muita gente, para entender o que era o Pacaembu quando ele nasceu, né? E o Pacaembu, ele foi uma doação da Companhia City para o município de São Paulo, na década de 20. Ele foi inaugurado em 1930, dia 27 de abril,
né? Não ainda no formato, na cara, né? No tipão dele atual. Depois houveram algumas modificações que tornaram ele mais majestoso, com aquela entrada, com aquela fachada tão emblemática assim. Mas é super interessante você pensar que ele nasceu como um terreno complicado, porque ele está no meio do vale, e como a Companhia City ela vendia os terrenos ali para o imobiliário, para o real estate, ela doou para a prefeitura e ela vendia, né, nos anúncios, compre um lote de terra, numa porção de terra no centro da cidade de São Paulo e usufrua desse complexo de cultura, esporte e lazer. E a construção original, né, que ela engloba o estádio, o ginásio poliesportivo, a piscina e a quadra de tênis coberta e descoberta, ela tinha concha acústica, né? E a concha acústica fazia essa conexão entre o clube e o estádio. E a concha acústica recebia todas as manifestações culturais, etc. Então, você tinha, de fato, um complexo, do ponto de vista arquitetônico, que ele conversava com um todo e ele trazia diversas manifestações. Enfim, muita coisa aconteceu ali. A gente tem, enfim, um histórico de coisas super importantes, das mais distintas naturezas, né? Desde Jogos Pan-Americanos aconteceram ali em 1950, etc. E aí, na década de 70, o Paulo Maluf autoriza a demolição da concha acústica e a construção do tobogã. E a construção do tobogã, ela, de uma certa forma, ela destrói os pilares de cultura e lazer. E o complexo fica muito focado só e somente no futebol, numa administração municipal, com, enfim, todas as travas de uma administração pública, né? E depois os times vão, cada um construindo o seu estádio, né? O São Paulo tinha seu estádio, o Corinthians constrói seu estádio, o Palmeiras constrói seu estádio, o Santos originalmente, enfim, os 4 grandes clubes de São Paulo, e o estádio começa a ser um mico numa região fantástica da cidade, né? E já há muitas gestões que tenta-se dar ou seja, uma solução para o Pacaembu, e aí a gestão atual acaba sendo muito feliz na forma de conduzir o processo, e aí eu vim acompanhando esse processo, porque tenho trabalhado mais perto do esporte desde as Olimpíadas no Rio. Esse ano eu tive um papel importante nos Jogos Pan-Americanos do Peru em Lima, etc. E a gente, então, monta um grupo para estudar aquilo, né? Um grupo de pessoas para estudar aquilo, e aí a gente sai vitorioso. Era um leilão também, a Camila fala que eu adoro um leilão, a gente vai lá, ganha o leilão e começa a fazer esse projeto. Esse projeto enfim, é o projeto, isso dito pelo próprio prefeito, etc., é o projeto mais importante da cidade de São Paulo, né? É o primeiro projeto do programa de desestatização. Ele tem um cunho político super grande, que acaba trazendo um pouco toda essa discussão dentro do Pacaembu, né? Então, eu brinco que, assim, do dia para a noite, eu acabei me vendo centro de uma discussão um pouco política, né? Então, assim, dentro de um momento de polarização, enfim, eu vejo, assim, eu tenho milhões de haters no Instagram agora, né? As pessoas me xingam, né? Então, assim, tem ameaças, é uma loucura, assim. E aí, assim, eu tenho me acostumado um pouco a conviver com isso, né? Ontem foi interessante, ontem foi o primeiro jogo da Operação Conjunta, e foi um clássico, Corinthians e Palmeiras, assim. E aí eu cheguei no estádio para acompanhar a operação às 3 horas da tarde, abertura de portão, reunião com a polícia, etc. Porque, assim, eu acredito, enfim, assim, meu pai não tinha nada e ele construiu algo que eu tenho dado continuidade, e, assim, é uma história que a gente se orgulha bastante, e eu acredito muito em operar e mergulhar de cabeça, então eu quero entender os detalhes daquilo. E eu fui lá na reunião com a polícia, fui absolutamente entender como é que o alimento é armazenado, se ele cumpre as normas de vigilância, porque, assim, eu não estou fazendo nada ainda, né? E eu tenho certeza que o dia que eu começar a operar, vem tudo, né? Vem o holofote para o bem e vem o holofote para o mal, assim. Então, aí eu cheguei, assim, não, isso aqui é o dono do Pacaembu. Eu falei, não, gente, eu não sou o dono do Pacaembu, eu vou operar ele por 35 anos, o Pacaembu continua sendo da cidade, né? Então, é um processo, enfim, que está muito no início ainda, né? Que a gente está, enfim, cada dia que passa a gente começa a descobrir mais coisas, mais histórias, que a gente quer contar essas histórias para a cidade, né? E a gente, enfim, indo um pouco agora ao encontro da sua pergunta, né? A gente quer trazer de novo esse pilar da origem, porque o que a gente descobriu nesse processo todo que eu tenho contado aqui é que
não adianta, um equipamento tão emblemático, ele é um dos 5 equipamentos mais visitados da cidade de São Paulo, né? Um equipamento tão emblemático como esse, ele já tem a origem, está dada a origem dele. Não adianta eu querer transformar aquilo numa outra coisa. O que eu preciso é resgatar os pilares de cultura e de lazer, né, adaptado aos usos atuais, porque os usos eles estão diferentes, né? O mercado tem mudado muito, o mercado da arte tem se discutido muito do que ia acontecer, a questão das feiras, o mercado financeiro, os meios de transporte, como as pessoas se alimentam. Então, toda essa discussão ela está um pouco no nosso projeto, né? E aí, em termos culturais, a gente tem tido muita conversa interessante, porque eu acho que, no final, a gente vai ser um emulador de conteúdo. Então, todo mundo que tem conteúdo, a gente quer que essas pessoas orbitem em volta do Pacaembu, para a gente poder trazer todas as manifestações, sejam elas de arte, sejam elas de música, sejam elas de dança, sejam elas quaisquer que seja a natureza, né? E tem, assim, nós temos tido conversas deliciosas, né? A gente já tem muito avançado assim, uma conversa com gente de fora que vai ter um espaço lá dentro voltado à arte, né? E aonde a gente quer ter ativações de artistas, não só no complexo, mas durante alguns eventos importantes. Então, assim, por que não ter uma ativação de artista durante um jogo de futebol? Né? Então, assim, por que não ter? Então, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente está bem avançado nessa questão, e eu acho que essa é uma delas, né? Agora, o que acontece também quando você vai começando a expor um pouco o projeto, né? Tem muita coisa chegando, tem muita coisa que a gente também quer ir atrás, mas a gente tem tido conversas deliciosas. Tem artistas que querem enterrar arma no campo, então, assim... Então, tem muita... A gente tem muitas coisas possíveis, na verdade, tudo é possível, né? Mas tem que entender um pouco as limitações de uso do campo, por exemplo. Mas o que a gente também quer trazer é um pouco essa liberdade de expressão, né? Porque, assim, eu tenho muitos artistas que a gente conversa sobre utilizar o Pacaembu de alguma forma, que a gente sabe que são contra o governo, contra a privatização, etc. E eu acho que vai ser interessante isso. E a gente quer dar liberdade para essas pessoas, entendeu? Porque eu acho que... não a política, porque, de novo, assim, é difícil você não despolitizar, tá? Mas, assim, eu acho que as relações elas têm que ser um pouco de diálogo e de entendimento um pouco da visão do lado do outro, né? Então, é um pouco sobre isso. Eu acho que a gente também vive um momento de uma crise social, política, etc., muito em função dessa polarização. E as pessoas ficam colocando fogo nisso, né? Essa semana eu fui com editores de um grande jornal, entendeu? E eles escreveram um editorial super ruim sobre o projeto. E eu falei, olha, eu estou aqui para explicar. Assim, vocês não gostarem do projeto, ok, mas vocês escreveram, não corresponde de fato ao que vai ser o projeto, né? Mas você acha justo fazer um espaço com essa característica no centro da cidade de São Paulo? Eu falei assim, olha só, assim, eu não estou aqui para cumprir o papel do município. Quem tem que cumprir o papel do município é o município. Eu, no final do dia, sou um empresário, estou me aproveitando da oportunidade de fazer algo e estou tentando ser o mais coerente possível, mantendo os pilares originais do projeto. Agora, essa tua colocação, na verdade, leva o teu jornal a ser centro de uma polarização no país, assim, e você tem um papel importante. Eu passei a ter um papel importante nisso, na mensagem que eu passo, porque eu acabo me vendo no jornal, na televisão, no rádio, toda semana, e você tem esse papel, cara, assim, eu não estou entendendo a tua pergunta. Assim, eu não sou nem A nem B, mas, assim, desculpa, está errado isso aqui, entendeu? Eu quero um espaço no editorial aqui, eles vão dar. Então, assim, é um pouco sobre isso, assim, um pouco sobre esse diálogo, né? Então, enfim, são várias camadas, como você pode ver, né? E a gente está... Putz, é bem emocionante, assim, porque é uma coisa muito grande, assim, né? E eu acho, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muitas tentações no meio do caminho, porque colocar de pé é muito difícil, depois de estar de pé tem muita gente grande, né? Muito fundo, que vem aqui e quer comprar aquilo. Né? Enfim, e é um negócio no final do dia, e eu não tenho medo, eu não tenho problema em falar isso, porque as pessoas também têm que entender, né? Assim, é um investimento muito grande, mas é o que eu falei esses dias para um cara grande, que tentou se aproximar, e, enfim, não é um cara que eu acho que conversa com equipamento, assim, é um cara de outro setor, não acho que é uma conversa com o que a gente pretende, e eu falei para ele, olha, eu não vejo uma conversa entre a gente.
né? E o cara, assim, um cara importante, assim, bem midiático, né? E o cara não está acostumado a escutar isso. Assim, de fato, eu não vejo uma conversa entre a gente. Mas, assim, cara, eu sou agnóstico, assim. Se você quiser fazer alguma oferta para isso, faça, né? Se você perguntar para mim, o que eu quero é daqui 35 anos, meus filhos olharem isso e falar assim, putz, isso aqui meu pai colocou de pé, entendeu? Então, tem muito disso, assim, é muito emocionante tudo isso.